Comentários sobre a aula 16. O processo de independência e as literaturas pós-coloniais. Angola. Os objetivos são descrever o contexto político-social de Angola após a independência, definir em linhas gerais os conceitos de pós-colonialismo e pós-colonial e identificar os principais prosadores e poetas da literatura angolana pós-colonial. A produção literária angolana, que se insere no período da independência do país, ganha novas e diversificadas cores e formas, com autores que dão continuidade à literatura que ganhava o mundo, mas que também apresentam novos vieses à literatura angolana. Essa literatura, denominada de pós-colonial, encontra caminhos diferentes e, já sem a necessidade de afirmar e reafirmar, mas sem desprezar a angolanidade, experimenta caminhos temáticos e estéticos novos, consagrando escritores e poetas, tornando-os conhecidos, inclusive fora das fronteiras da língua portuguesa. Contexto histórico. Após a independência, Angola mergulhou em 27 anos de guerra civil, resultado de conflitos entre os três grupos independentistas, a MPLA, a UNITA e a FNLA. A MPLA assumiu a presidência por meio de Agostinho Neto e adotou um governo alinhado ao Bloco Socialista. Estávamos em plena Guerra Fria e claro que o Bloco Capitalista tratou de armar os outros grupos e assim o país conseguiu ficar mais destruído do que era quando era uma colônia. Pós-colonialismo. O termo pós-colonial passou a ser empregado a partir da década de 70 do século XX para analisar a literatura da época, mas o conceito se expandiu para tratar de aspectos políticos, sociais e culturais em geral dos países em processo de descolonização ou já independentes. É também importante ressaltar que, ao contrário do que o termo possa dar a entender, muitas das características herdadas da cultura imposta pela metrópole subsistem nas ex-colônias. Em Angola, os escritores que já atuavam antes e durante a Guerra de Independência continuaram produzindo. O que se pode notar de diferença é que, após a independência, os temas deixam de ser de luta contra o colonialismo e de demarcação de identidade e passam por um descentramento. Abandonam temática única, estética única e fazem uma remodelação das formas narrativas. Os prosistas. Na narrativa, muitos são os autores que se destacam. Podemos citar Boaventura Santos Cardoso, o integrante da geração de 70, Manuel Rui, que apresenta uma pegada de ironia, comédia e humor, Rui Duarte de Carvalho, que se destacou na literatura e no cinema, José Eduardo Agualusa e Pepe Tela, os dois que têm grande reconhecimento internacional. Na poesia, podemos citar Arlindo Barbeiros e Paula Tavares, destacados poetas angolanos da atualidade.